Meu nome é Renato Cavalcante. Tenho 47 anos e há 23 trabalho como paramédico e supervisor do SAMU na zona norte do Recife. Não é trabalho glamouroso. Sem sala executiva, sem plano de opções, sem convites para jantares de gala onde a taça de espumante custa mais do que meu contra-cheque quinzenal. Mas é trabalho honesto. O tipo em que você salva vidas de verdade, em vez de ficar falando de projeções de mercado e expansão de portfólio. Fernanda foi por outro caminho. Começou em representação comercial de medicamentos logo que saiu da faculdade e subiu rápido. Quando chegou aos 40, já era diretora de marketing na Biotrade Farmacêutica S.A., com um salário que fazia o meu parecer troco de ônibus. Ternos importados. Um celular que não parava de vibrar. Um mundo em que eu nunca cheguei a me encaixar de verdade. Nos conhecemos na UFPE em 2001. Ela estava no pré-médico na época, ou dizia estar, tinha todo um plano de se tornar pediatra, ajudar crianças, fazer diferença. Me apaixonei de cabeça por aquela versão dela. A moça que fazia plantão voluntário em postos de saúde no fim de semana, que chorava assistindo a documentários sobre crianças em situação de pobreza, que falava em construir uma família e fazer algo que valesse a pena. Essa moça desapareceu em algum ponto entre a formatura e a primeira promoção. Casamos em 2004. O contrato antenupcial, Fernanda riu de metade das cláusulas, foi assinado e registrado em cartório em 2005. O convite para o jantar chegou 3 semanas atrás. Cartolina grossa, letras em relevo dourado. Ela jogou em cima da mesa da cozinha enquanto eu fazia ovos mexidos. Felipe, nosso filho mais velho, de 19 anos, estava em casa da faculdade por conta do feriado de Corpus Christi. Bianca, 16, estava no quarto. Mateus, 13, estava na mesa mexendo em um projeto de robótica, com circuitos espalhados por cima do jogo americano. Você precisa vir nisso, Fernanda disse sem me olhar. Já estava vestida para o trabalho. Terno preto, scarpa em vermelho. Um jantar de gala? Fernanda, você sabe que odeio essas coisas. Não é opcional, Renato. A imagem importa. O conselho vai estar lá. O Gustavo vai estar lá. Preciso que você apareça. Gustavo. Ela disse o nome dele do jeito que se diz o nome de um colega quando virou algo mais familiar. Confortável demais. E os filhos? Ficam bem. O Felipe cuida. É uma noite só. Tenta não me envergonhar. E com isso ela foi embora. Felipe levantou os olhos do café. Você vai? Tenho que ir. Pai. A voz dele foi baixa. Você não precisa fazer tudo o que ela manda. Casamento é complicado, filho. Não. Respeito é simples. Ele me deixou sozinho com aquilo. A questão de trabalhar em emergência médica é que você aprende a identificar padrões. Um conjunto de sintomas significa AVC. Um ritmo específico significa parada cardíaca. Você treina o olhar para enxergar o que vem antes de chegar, porque segundos importam quando alguém está morrendo na sua maca. Devia ter aplicado essa habilidade ao meu casamento anos antes. Os sinais estavam em todo lugar. Começou há uns 2 anos. As noites tardias foram ficando mais tardias. As viagens a trabalho se multiplicaram. Um cheiro de perfume estranho no paletó dela que não era meu. Quando eu perguntava, ela descartava. Renato, trabalho com homens o dia inteiro. Depois vieram as ligações, ela saia para atender mesmo com o calor, voltava com as bochechas quentes, jogando a culpa no sol. As mensagens acendiam o celular dela no jantar, durante os filmes, às 2 da manhã. Sempre trabalho. Sempre Gustavo. Gustavo Borges. CEO da Biotrade Farmacêutica S.A. 53 anos, 2 divórcios, aquele tipo de polimento que homens ricos adquirem quando nunca precisaram se desculpar por nada. Fernando mencionava o tempo todo. O Gustavo disse que precisamos reposicionar a estratégia. O Gustavo acha que devemos ampliar para o Nordeste. O Gustavo acredita que estou pronta para uma diretoria executiva.
Eu o havia encontrado uma vez, num churrasco da empresa 2 verões antes. Ele me apertou a mão com aperto ensaiado, sorriu com dentes brancos demais para serem naturais, e disse: "Ela é excepcional, sua esposa. Estamos construindo coisas incríveis juntos." Sustentou o contato visual por tempo demais nessa última palavra. Juntos. Essa palavra ficou comigo. Uma semana antes do jantar, encontrei algo que não estava procurando. Estava vasculhando o escritório de Fernanda em casa atrás dos documentos do plano de saúde quando me deparei com uma pasta de prontuários antigos, anteriores à adoção do Felipe. Abri. Li 2 vezes, depois uma terceira, as mãos começando a tremer. Não havia nada errado com ela. Nenhum problema de fertilidade. Nenhuma complicação. Nenhuma razão médica que impedisse uma gravidez. Ela havia mentido. Sobre tudo isso. Adotamos o Felipe porque eu tinha pressionado por filhos e ela havia alegado que a biologia não cooperava. Depois, 2 anos após a adoção, ela engravidou da Bianca. 3 anos depois, o Mateus. Não havia sido uma recuperação misteriosa. Nunca tinha existido problema nenhum. Ela havia fabricado uma condição médica inteira para controlar o calendário, para adiar ter um filho meu, para manter uma porta aberta que eu nem sabia que existia. Fotografei cada página com o celular, recoloquei a pasta exatamente como estava, e fiquei sentado na cozinha por 20 minutos sem me mexer. Naquela tarde, Felipe entrou na garagem onde eu estava olhando para o meu Gol. "Pai, posso te perguntar uma coisa?" "Pode, filho." "Por que você deixa ela te tratar assim?" Ele se apoiou na bancada. "Ela não te olha mais. Fala mais do chefe do que fala com a gente." "Quando foi a última vez que ela perguntou como foi seu dia?" "Não consegui lembrar." "Casamento é complicado, Felipe." "Não, pai. Respeito é simples." Ele pausou. "Ela estava no telefone mês passado. Eu ouvi ela dizer para alguém que adotar eu foi o maior erro que ela cometeu na vida. Que eu era um quebra-galho enquanto ela não conseguia ter os filhos de verdade." Larguei a chave de boca. Pensei naqueles prontuários lá em cima. Na mentira que havia sido a fundação de tudo. "Palavra por palavra?" perguntei. "Palavra por palavra." Olhei para meu filho. 19 anos, carregando algo que vinha carregando sozinho. "Seja lá o que você está planejando," ele disse, com um aceno para a caixa de metal trancada na bancada, "estou com você. A Bianca e o Mateus também. A gente todo sabe o que ela é." Depois de encontrar aqueles prontuários, fiz o que qualquer paramédico faz numa situação crítica, avaliei os danos, juntei recursos, me preparei para o pior. Abri uma conta de e-mail separada e documentei tudo. Fotos dos prontuários. Prints de extratos de cartão de crédito, cobranças de hotel em noites que ela dizia estar trabalhando até tarde, contas de restaurante para 2 em lugares que nunca fui. Solicitei o histórico de ligações e encontrei centenas de chamadas para um número, o celular pessoal do Gustavo, durando de 30 a 60 minutos, à meia-noite, às 2 da manhã, nas manhãs de sábado quando ela dizia estar na academia. Depois instalei um rastreador GPS no carro, nosso carro, registrado nos 2 nomes. Dentro de uma semana o padrão estava claro. Toda quinta-feira, o carro ia para o Hotel Boa Vista no centro. Ela ficava 2 ou 3 horas, depois vinha para casa, tomava banho imediatamente, deitava na cama cheirando a sabonete de hotel. Não disse nada. Só fui juntando provas como quem está montando um processo. Porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Marquei consulta com a doutora Marta Guimarães, a advogada que havia redigido nosso contrato antenupcial em 2005. Marta tinha 62 anos, afiada como bisturi, com reputação de deixar a parte adversa destruída nos corredores do fórum. Ela havia sido quem insistiu em incluir as cláusulas mais duras, sobre infidelidade, humilhação pública, dano reputacional. Fernanda havia dado risada delas. Assinou mesmo assim. Marta revisou tudo o que eu havia trazido. Registros GPS, extratos de cartão, histórico de ligações, os prontuários fotografados. Ela vai brigar, Marta disse.
mas nos deu muita munição. Conseguimos acionar a cláusula 11b? O TJP tem mantido disposições parecidas. Ela abriu o contrato. Ato público resultando em dano reputacional por adultério ou conduta profissional imprópria, ela praticou o ato registrado em câmara num evento corporativo. E dados prontuários fabricados, há forte argumento para a conduta fraudulenta mais ampla que afetou os próprios termos do casamento. Ela me olhou por cima dos óculos. Vou deixar a papelada pronta. No momento em que o evento ocorrer, a gente protocola. À noite do jantar. Me vesti com cuidado. Terno preto, não alugado. Camisa branca, passada. A gravata azul marinho que Fernanda tinha me dado 2 natais atrás, naquela época em que ainda performava os gestos do casamento. Me olhei no espelho do banheiro. 47 anos. Grisalho nas têmporas. Rugas nos cantos dos olhos de plantões demais. Parecia exatamente o que era, um trabalhador entrando numa sala cheia de gente que nunca tinha feito um dia do mesmo tipo de trabalho. Tudo bem. Não estava indo até lá para me encaixar mais. Fernanda saiu do quarto num vestido vermelho que provavelmente custou mais do que meu salário mensal. Decote generoso, fenda lateral. O tipo de vestido que se usa quando você quer ser notada por alguém específico. Ela estava linda. Não sentia absolutamente nada. A viagem de carro até o centro foi silenciosa. Ela ficou no celular o tempo todo. O salão do Grand Hotel Avenida era tudo o que eu esperava: lustres de cristal, esculturas de gelo, garçons de smoking com bandejas de espumante a preços que fariam minha turma do SAMU gargalhar. Meu crachá dizia Renato Cavalcante. Sem cargo, sem empresa. O de Fernanda dizia Doutora Fernanda Cavalcante, diretora de marketing, Biotrade Farmacêutica S.A. Sua mesa é a número 8, a recepcionista disse para Fernanda, sorrindo. Depois se voltou para mim. O senhor está na mesa 23. Nos fundos. Fernanda nem piscou. Tudo bem. O Renato não se importa. E ela foi embora, em direção às mesas executivas, em direção a Gustavo Borges. Encontrei a mesa 23. Perto o suficiente para ver o palco. Longe o suficiente para ser esquecido. O casal do meu lado era da equipe de vendas, simpáticos, perguntaram o que eu fazia. Falei. Ah, que trabalho importante, a mulher disse. Sorri. Observei. Os discursos começaram, papelão corporativo sobre inovação e parcerias. Depois Gustavo Borges se levantou. Terno impecável, sorriso fácil, a confiança ensaiada de um homem que nunca ouviu não de ninguém que importasse. Ele agradeceu à equipe. Fez uma piada sobre noites longas com pessoas dedicadas. Os olhos dele encontraram Fernanda quando disse isso. Então vi a mão dele, movendo-se devagar por baixo da mesa, pousando na coxa dela. O vestido vermelho subindo um pouco enquanto ela se ajeitava na cadeira, não para se afastar, mas para se aproximar. Ela não se esquivou. Não o empurrou. Pareceu satisfeita. E então ela olhou pelo salão, diretamente para mim, e sorriu. Aquele sorriso. Minha mandíbula travou. Minhas mãos apertaram a borda da mesa. Ela havia me querido aqui. Não por aparências. Para eu ver. Gustavo pediu licença da mesa 8 minutos depois. Eu estava contando. Ele endireitou a gravata, disse algo para Fernanda que a fez dar uma risada, e caminhou em direção à saída lateral que levava para o terraço. Me levantei. O terraço estava mal iluminado, arandelas âmbar lançando luz morna sobre as pedras portuguesas e vasos com palmeiras ornamentais. Gustavo estava na grade mais distante, acendendo um charuto. Ouviu meus passos, se virou, me viu atravessando em sua direção com meu terno de confecção e minha compleição de quem carrega a maca há mais de 2 décadas. Renato, né? Ele sorriu. Não sabia que você fumava. Não fumo. Parei a 1 metro dele. O olhei. 53 anos, 2 divórcios, com um histórico de acordos com funcionárias que os advogados dele haviam mantido em silêncio.
Um homem que acreditava que o cargo o tornava imune a consequências. Você vai pedir desculpa, disse. Minha voz era a voz que uso quando preciso que alguém me ouça através do medo ou da dor, calma, clara, sem espaço para negociação. O sorriso vacilou por um instante. Como assim? Por colocar a mão na minha esposa. Na minha frente. Na frente de todo mundo. Ele deu uma risada. Curta, dismissiva. A risada de um homem que nunca foi chamado a responder por nada por alguém que ele considerasse inferior. Renato. Não sei o que você acha que viu. Fernanda e eu temos uma relação profissional próxima. Se você tem questões no seu casamento, discuta com ela. Eu sou só o chefe dela. Então você não vai pedir desculpa. Ele abriu os braços. Por quê? Por ser bem-sucedido? Por reconhecer talento? Por dar à sua esposa oportunidades que você nunca poderia dar? Ele me apontou com o charuto. Vamos ser honestos. Você e Fernanda não estão mais no mesmo patamar. Ela está indo longe, e você está, ele olhou para o meu terno, para as minhas mãos, fazendo plantão no SAMU. Disse isso como um diagnóstico. Ela merece alguém que consiga acompanhar o ritmo dela. Alguém do nível dela. Uma pausa. Alguém como eu. Foi esse o momento. Não a mão por baixo do vestido. Não o sorriso pelo salão. Aquilo havia quebrado algo em mim aos poucos, ao longo do tempo. Mas isso, esse homem me dizendo que minha esposa merecia, com a voz dele, com o charuto dele e a certeza dele, foi o momento em que algo cedeu de vez. Bati nele uma vez. Não um soco desleixado. Um soco limpo no queixo, coloquei tudo o que tinha. 23 anos carregando pacientes e equipamento e fazendo plantão duplo haviam me mantido forte de um jeito que homens como Gustavo Borges jamais precisaram ser. A cabeça dele girou para o lado. O charuto voou num arco de brasa vermelha. Os joelhos dobraram e ele caiu pesado, as costas batendo nas pedras portuguesas. Um dente escorregou pelo terraço e pegou a luz âmbar, um dos dentes da frente, antes de parar perto da base de um vaso. Ele ficou lá, atordoado. Endireitei o punho da camisa. O olhei lá embaixo. Isso é por ter colocado a mão nela, disse. E por ter achado que eu não ia reagir. Depois voltei para dentro. Endireitei a gravata, peguei um copo de água de um garçom que passava, voltei para a mesa 23. O casal do meu lado ainda discutia indicadores de mercado. A mulher olhou quando sentei. Tudo bem? Você demorou. Precisei tomar um ar. 5 minutos depois o murmúrio começou. Baixo, depois se espalhando. Pessoas se virando nas cadeiras. Então Gustavo Borges entrou pelo salão, uma mão pressionada contra a boca, o terno caro empoeirado nos ombros. O que chamou a atenção de todos foi o buraco onde o sorriso dele ficava. O salão ficou quieto com aquele silêncio particular que vem depois de algo escandaloso, um momento antes de alguém saber como reagir. A segurança do hotel interceptou antes que chegasse à mesa executiva. Fernanda se levantou, rosto pálido, varrendo o salão até que os olhos dela me encontraram na mesa 23. Levantei meu copo d'água. A expressão dela passou de confusão para horror para algo que pareceu quase reconhecimento. Ela pegou a bolsa e seguiu a segurança em direção à saída de serviço. O salão explodiu em cochichos. Celulares apareceram. Do outro lado do salão, percebi uma mulher jovem na mesa 12. Ela estava filmando outra coisa no celular, dando risada com uma acompanhante, e claramente tinha capturado muito mais do que pretendia. Terminei a água, me levantei e fui embora. Ninguém me parou. Eu era só o marido da Fernanda. O paramédico. Ninguém importante. Exceto que agora eu era. Voltei para casa em silêncio. Sem rádio. Só o som do asfalto embaixo das rodas. Quando cheguei, os filhos ainda estavam acordados. Felipe estava na sala com Bianca e Mateus, um filme pausado na tela. Ele se levantou quando entrei. Voltou cedo. Onde está a mãe? Ainda no jantar. Ele me olhou. De verdade me olhou.
O que aconteceu? Nada que não precisasse acontecer. Bianca se virou do sofá. Tá tudo bem? Tá sim, minha filha. Tudo bem. Dei um beijo no topo da cabeça dela. Vão dormir. Amanhã tem aula. Mateus levantou os olhos do projeto de robótica. Pai. Sua mão está ferida. Olhei para baixo. Pequenas rachaduras nos nós de 2 dedos. Nada sério. Apenas evidência. Me arranhou em alguma coisa. Vou limpar. Felipe me seguiu até a cozinha, ficou me observando enquanto eu passei água fria na mão. Você bateu nele, ele disse. Não foi uma pergunta. Foi. Ainda bem. Ele se apoiou na pia. E agora? Agora a gente espera. Fernanda vai chegar. Vai fazer ameaças. E amanhã de manhã, Marta protocola a papelada. Olhei para meu filho. O contrato antenupcial. Cláusula 11b. Ela assinou há 20 anos. Nunca achou que fosse importar. Felipe quase sorriu. Ela vai perder tudo. Ela já perdeu. Só ainda não sabe. Fernanda chegou às 2:30 da manhã. Ouvi o carro, ouvi o Scarpe no calçamento, ouvi a porta abrir com aquele rangido familiar que nunca consertei porque ela havia parado de pedir. Estava sentado na sala. Sem luz. Só esperando. A silhueta dela apareceu no corredor iluminado. Quando me viu, parou. Renato. A voz da sala de reunião. Controlada. A gente precisa conversar. Precisa mesmo. Ela não sentou. Ficou de pé com o vestido vermelho, braços cruzados. O que você fez essa noite é lesão corporal. Com testemunhas. O Gustavo está falando em registrar um boletim de ocorrência. Deixa ele registrar. Você tem ideia do que fez? Com a minha carreira? Com a minha reputação? Sua reputação. Me inclinei para a frente. Há de deixar o seu chefe casado colocar a mão em você em público? Essa reputação? Não foi assim. Fernanda, eu estava lá. Vi a mão dele embaixo do seu vestido. Te vi sorrir para mim enquanto acontecia. Mantive a voz no mesmo tom. Você me quis lá para eu ver isso. Era esse o ponto de me chamar. Ela abriu a boca. Fechou. Pela primeira vez, não havia resposta corporativa preparada. Há quanto tempo? Perguntei. Renato. Há quanto tempo você está com o Gustavo Borges? Uma pausa. 6 meses. E antes dele? Houve outros. Ela não respondeu. Não precisou. O olhar dela foi resposta suficiente. Tirei um envelope do bolso do paletó e estendi para ela. Lembra disso? Ela pegou. Leu na luz fraca. Você não consegue acionar isso. Já estou acionando. Marta protocola de manhã. Me levantei. Você tem até segunda-feira para sair. Depois disso, troco a fechadura. Os filhos ficam comigo. Felipe pode depor. E vai. Bianca e Mateus vão escolher por conta própria. Olhei para ela, a mulher com quem me casei, a mulher que mentiu sobre sua fertilidade para me controlar, que usou nosso filho adotivo como quebra-galho e depois disse a alguém que ele foi o maior erro da vida dela. Quer apostar em quem eles vão escolher? Ela ficou ali com o vestido vermelho, perfeitamente composta por fora, perfeitamente sozinha por dentro. Você vai se arrepender, disse. A única coisa de que me arrependo é não ter feito isso antes. Apontei para a porta. Pode ir. Ela pegou a bolsa e saiu sem mais uma palavra. Tranquei a porta atrás dela. Fiquei de pé na casa escura que de repente parecia maior. Mais vazia. Mais limpa. Felipe desceu a escada. Ela foi? Foi. Ele veio e colocou a mão no meu ombro. Tá bem, pai? Tô, filho. E era verdade. Tô.
Segunda de manhã, me declarei doente para o trabalho pela primeira vez em 3 anos. Passei a manhã no escritório de Marta assinando documentos. Ela vai brigar, Marta disse, caneta pausada sobre o protocolo. Vai contestar o contrato, alegar coação. O advogado dela vai tentar de tudo. Ela consegue ganhar? Não com o que você tem. Marta bateu na pasta sobre a mesa dela, grossa com registros GPS, recibos de hotel, extratos de cartão, histórico de ligações, os prontuários fotografados. E o TJPE já manteve esse tipo de cláusula. Mas vai ficar feio. Já está feio. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Felipe com um link. Um site de notícias de Recife. Executivo é agredido em jantar da indústria farmacêutica. A matéria tinha poucos detalhes, mas incluía uma foto, granulada, câmera de celular, de Gustavo sendo escoltado pela segurança, Fernanda visível atrás dele, expressão em pânico. Não mencionava o meu nome. Depois Marta virou a tela do computador na minha direção. Um vídeo curto, 10 segundos, já circulando nas redes. A mão de Gustavo, claramente visível deslizando em direção a Fernanda por baixo da mesa. Fernanda se aproximando. Os comentários já passavam de 1000. Até hoje à tarde, a Biotrade vai estar em modo de crise, Marta disse. O CEO flagrado em câmera no que parece assédio no ambiente de trabalho. Sua esposa visivelmente conivente. Ela pausou. Quem quer que estivesse filmando na mesa 12 não fazia ideia do que estava capturando. Meu celular tocou. Delegacia de Crimes Patrimoniais e Pessoais do Recife. O delegado Marcos Silveira, homem de meia idade, voz tranquila, me convidou para prestar depoimento às 14 horas. 20 minutos depois, o jurídico da Biotrade ligou. Uma representante de RH de voz suave disse que gostariam de resolver isso de forma discreta. Fale com minha advogada, disse. Doutora Marta Guimarães. Você acha o número dela online? Na delegacia, Marta ficou do meu lado enquanto o delegado Silveira conduzia o depoimento. Contei exatamente o que havia acontecido. Um soco. Depois fui embora. Testemunhas dizem que o senhor agrediu sem provocação. Mostrei o vídeo. Isso é provocação. Minha esposa. O chefe dela. A mão dele. Pus o celular na mesa. Não estou dizendo que a lei vai concordar comigo. Estou dizendo que o senhor entende por que aconteceu. Ele assistiu ao vídeo sem expressão. Depois Marta deslizou uma pasta pela mesa, documentação de 2 acordos trabalhistas anteriores do Gustavo, ambos selados, ambos obtidos por meios legítimos. Padrão de conduta, Marta disse simplesmente. Silveira folheou. Vou dar um retorno. Do lado de fora da delegacia, Marta disse, ele vai retirar a queixa. Tem certeza? Ele não quer um processo público onde os acordos trabalheiros e esse vídeo viram parte dos autos. Vai fazer barulho por uma semana, depois os próprios advogados dele vão convencê-lo a recuar. Ela me olhou. A disputa mais inteligente para ele é controlar o conselho, não registrar BO contra um marido traído que bateu uma vez e foi embora. Ela estava certa. Ele retirou a queixa 11 dias depois. A audiência de divórcio veio 8 semanas após o jantar. 8 semanas de Fernanda contestando o contrato, alegando coação, contratando um advogado que cobrava mais por hora do que Marta e perdeu em metade do tempo. A juíza Cláudia Teixeira tinha 20 anos de vara de família e nenhuma paciência para teatro. Marta apresentou o vídeo, os registros de mensagens, os recibos de hotel, os logs de GPS. Apresentou os prontuários médicos, o diagnóstico de fertilidade fabricado por Fernanda antes da adoção do Felipe, como evidência de um padrão sustentado de conduta fraudulenta que havia moldado os termos fundamentais do casamento. O advogado de Fernanda fez objeção. Esses registros são irrelevantes para a cláusula antenupcial. São diretamente relevantes para a determinação de guarda pelo juízo, Marta respondeu, e para a questão de se esse casamento foi celebrado de boa-fé por ambas as partes. A juíza Teixeira acatou. Depois Marta chamou Felipe. Ele foi ao lugar indicado com passos firmes, olhar limpo,
19 anos e se carregando como alguém com o dobro da idade. Foi qualificado. Felipe, pode descrever sua relação com a ré, Fernanda Cavalcante? Ela é minha mãe adotiva. E como descreveria o tratamento dela para com você e seus irmãos? Distante. Ela faltou a aniversários. A eventos da escola. Quando eu tinha 17 anos, a ouvi no telefone. Ela disse para alguém que me adotar foi o maior erro que ela havia cometido na vida. Que eu era um quebra-galho enquanto ela não conseguia ter os filhos de verdade. O rosto de Fernanda havia ficado branco. Na sua opinião, ela amava você? Não. Ela amava a carreira dela. O status dela. A gente era conveniente. O depoimento do Felipe durou 20 minutos. Cada palavra calma, objetiva e devastadora. Testemunhei depois dele. Contei a verdade, o diagnóstico fabricado, o caso documentado, o jantar. O advogado de Fernanda tentou me pintar como violento, instável. Senhor Cavalcante. O senhor agrediu Gustavo Borges. Agredi. Sem provocação. Com provocação considerável. Ele colocou a mão na minha esposa em público, recusou reconhecer isso, e depois me disse que ela merecia alguém melhor do que um paramédico do SAMU. Alguém do nível dela. E o senhor não se arrepende? Olhei para Fernanda, depois de volta para o advogado. Não. A decisão da juíza Teixeira aplicou a cláusula 11b por completo. Guarda principal para mim. O apartamento. As economias conjuntas. Os 2 veículos da família. Fernanda ficou com as joias pessoais, o carro dela e os bens que havia trazido para o casamento em 2004. Não recebeu nenhuma parcela do patrimônio que construímos juntos em 20 anos. Fernanda se levantou quando a juíza bateu o martelo. O rosto dela estava molhado. Renato. Saí com Marta e Felipe. Do lado de fora do fórum, Felipe me abraçou. Acabou, pai. Acabou, filho. 11 meses depois, a vida parecia diferente. Gustavo Borges não era mais CEO. O conselho o havia empurrado para fora 3 semanas depois que o vídeo viralizou. Pacote de rescisão, acordo de não divulgação, a saída padrão para homens como ele. A última notícia que tive era que ele estava dando consultorias para uma startup em São Paulo, divorciado pela 3ª vez. Fernanda aceitou um cargo de nível médio numa distribuidora de genéricos em Goiânia. Sem sala executiva. Sem título de diretora. Ligava para os filhos uma vez por mês. Eles raramente atendiam. Felipe estava na PUC Direito, se especializando em direito de família. Disse que queria ajudar pessoas como a gente. Acreditei nele. Bianca estava se candidatando a universidades, 17 anos agora, perspicaz e independente, mais próxima de mim do que jamais havia sido. Me disse uma vez que ver o último ano havia lhe mostrado como o amor de verdade parecia. Mateus estava construindo robôs na garagem, 14 anos e já falando em cursos de engenharia. Ainda perguntava sobre a mãe às vezes. Dizia a ele a verdade, que às vezes as pessoas escolhem a carreira em vez da família, e que isso era perda dela, não dele. Ele assentia e voltava para os circuitos. Voltei para os plantões. Para as rotas. Para o que eu faço de verdade. Sentia bem em salvar vidas de novo em vez de travar batalhas jurídicas. Num sábado de manhã eu estava embaixo do capô do Gol quando Bianca apareceu na porta da garagem. Pai. Tem alguém aqui. Uma mulher estava na entrada. Uns 40 e poucos anos, cabelo escuro, scrubs de hospital. Olhos gentis. Eu havia trabalhado com ela em ocorrências no IMIP, Carolina Fontes, enfermeira de emergência, uma das melhores que já vi sob pressão. Renato Cavalcante. Fiquei sabendo do que aconteceu. Ela me estendeu um cartão. Um grupo da gente do pronto-socorro está fazendo uma corrida beneficente mês que vem. Arrecadação para o Instituto da Criança. Pensei que você e seus filhos poderiam querer participar. Olhei para o cartão. Depois para ela. Pode deixar. Disse. Vou querer sim.
Depois que ela foi embora, Felipe apareceu na porta atrás de mim. Tinha estado dentro a tarde toda. Era a enfermeira do IMIP? Era. Ele se apoiou na soleira, olhando o carro dela sair. Bom, ele disse simplesmente. Naquela noite, sentamos os 4 para jantar. Macarrão ao forno, o favorito de Mateus. Conversamos sobre a escola, sobre os processos seletivos para a faculdade, sobre competições de robótica. Depois do jantar, Bianca trouxe um álbum de fotos, nossa família, os primeiros anos, naquela época em que o sorriso de Fernanda ainda significava algo diferente. A gente guarda essas? Bianca perguntou. As fotos com a mãe? Fiquei olhando para as fotografias por um longo momento. Uma mulher mais jovem. Uma versão diferente do que eu havia acreditado que era nossa vida. Guarda, disse. Não por causa dela. Por vocês. Para lembrarem de onde vieram. Mateus olhou do outro lado da mesa. Pai. Você está feliz agora? Uma pergunta honesta. Merecia uma resposta honesta. Estou, meu filho. E pela primeira vez em anos, era verdade de verdade.